Após um período de quase apatia, o povo está de volta às ruas, buscando mudanças na forma de se fazer política no Brasil. Reforma política é o tema do Universidade, que está começando agora. Hoje, no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os brasileiros foram às ruas, entre outras coisas, manifestar o seu descontentamento com o rumo da política brasileira. O que isso quer dizer em termos de relação entre eleitores e partidos políticos? Que insatisfação é essa, na sua opinião? Olha, eu acho que a insatisfação ela foi muito mais difusa, né? Ela começou a partir de uma questão que não tem a ver com partidos políticos, né? Era uma insatisfação com o preço dos transportes. Uma insatisfação geral com partidos políticos é uma questão mundial. Em todo o mundo, a relação, os partidos políticos vão perdendo força com o eleitorado, o que não significa que seria bom para a democracia que os partidos se enfraquecessem ou fossem substituídos por outra coisa. Então, a gente precisa descobrir uma maneira de relegitimar os partidos? Porque sem partidos a democracia é que corre riscos? Com certeza. A insatisfação das ruas se deve, em parte, por demandas não atendidas. E os partidos acabam sendo vítimas dessas demandas não cumpridas. E, um pouco por isso, a presidente Dilma apresentou essas propostas de reforma política, porque, no entendimento dela, essas mazelas da política brasileira podem ser causadas por efeitos do próprio sistema eleitoral, sistema de financiamento de campanha e etc. Então, nesse sentido, uma reforma poderia melhorar o vínculo entre eleitores e partidos políticos. Agora, a questão é conseguir convencer o eleitorado de que, de fato, essas reformas alterariam a maneira de se fazer política e traria mais resultados em termos de política pública. Acho que esse argumento não convenceu a população. O partido político é um ente muito sine qua non da existência da política, porque ele é um ente que funciona na sociedade e no Estado. Ele tem duas faces. E o entendimento das ruas, que é mais forte, é de que existe um certo descolamento dessa face ligada à sociedade, uma burocratização dos partidos. Existem muitos textos que falam sobre isso e de que os partidos estão muito mais ligados com o Estado do que com a sociedade. O que é importante é revitalizar esses partidos e mostrar que eles têm uma dinâmica com a sociedade, com os movimentos sociais, que não dependem só apenas de financiamento deles, que eles estão aí para representar esse povo, né? Mas partidos políticos costumam ser uma reunião de políticos. Essa classe política brasileira, na sua avaliação, ela também precisa se reaproximar da população brasileira? Eu acho que os eventos eles demonstram, de algum modo, uma incapacidade da classe política de compreender certos processos sociais, certas demandas populares. Isso, por um lado, é um fato. Partidos profundamente arraigados na sociedade, como o PT, por exemplo, se mostraram muito menos hábeis para dar conta de processos sociais novos que passam pelo transporte, passam pela reação à ação policial, que é muito específica essa reação à ação policial, né? Porque ela demonstra não somente uma incapacidade do Estado, como no caso do transporte, mas demonstra um lado cruel do Estado, quer dizer, um Estado que não somente não presta serviços básicos, mas que agride o cidadão. Então, existe uma necessidade dos partidos de darem conta disso, darem conta desse novo momento. Por um lado, sim. Agora, também não é uma via de mão única, como o Luiz bem colocou. Se o partido político ele tem um lado para o Estado e um lado para a sociedade, também decorre de organizações dessa própria sociedade, de organizações de movimentos sociais, de organizações de forças sociais, para transformar esses partidos, para darem conta dessas mudanças. E elas ocorrerão, porque em política não existe lugar vazio, né? Em um momento ou outro haverá um ator político que dará conta dessas demandas sociais, que dará conta de tudo que está ocorrendo. Esse ator político pode ser um dos que já estão aí, porque nada impede, ou esse ator político pode ser um novo ator político que surja para ocupar esse espaço. Isso é impossível prever, mas que é certo que alguém ocupará esse espaço, não há dúvida. Quando você fala ator político, você está falando de pessoas, de partidos ou de outras entidades? Estou falando de partidos políticos, mas também pode estar falando de outras formas de representação. Mas, sim, haverá partidos políticos que ocuparão esse espaço, não há dúvida. Quantos partidos o Brasil tem hoje?
Bem, a todo momento partidos conseguem novos registros, mas eu acho que tem 29 partidos registrados, desses acho que 14 têm representação na Câmara dos Deputados. E por que tanto partido? Bom, existem várias análises sobre isso. Existe uma pluralidade de interesse na sociedade, isso não se pode negar. Então, existem muitos partidos que buscam representar essa pluralidade de interesse, mas também existe o fato de que você tem uma sigla partidária, você tem acesso ao fundo partidário e você pode funcionar a vida partidária com financiamento público, que existe no Brasil, apesar de não se ter, de estar se debatendo se isso vai ser aumentado. Então, você tem pessoas que têm interesse em ter esse acesso de serem chefes de partidos pequenos e tem os partidos que representam parcelas muito pequenas da sociedade. Você tem os dois tipos nos partidos pequenos, que são esses que chegam a 27, 29 partidos hoje em dia. Não é uma contradição? A gente tem 29 partidos políticos, ou seja, a possibilidade da pluralidade do Brasil estar representada e tem uma crise de legitimidade de representação. Eu não sei se é uma contradição. A questão é que uma quantidade grande de partidos está relacionada à adoção do sistema proporcional, tá? Que nós temos. Uma das propostas de mudança é a adoção do sistema majoritário, tende a reduzir o número de partidos. Acontece que ele reduz o número de partidos, excluindo grande parte dos eleitores que fica com menos opções de voto e, ao mesmo tempo, alguns partidos acabam sendo sobre-representados, outros acabam sendo sub-representados. O nosso problema não é existir partidos pequenos, que são os que mais sofrem com a adoção do sistema majoritário. Alguns partidos pequenos fazem muito sentido, eles têm uma ideologia muito definida, um programa muito claro. Outros são partidos que são partidos de aluguel. Mas todos os partidos grandes são mais ideológicos? Não parece ser o caso. Então, o problema não é o tamanho do partido. Então, você não pode excluir partidos menores, né? Eu acho que, nas discussões sobre reforma política, está havendo um problema de falta de relação entre causa e efeito. Querem mudar, mas não diagnosticam de forma adequada qual é o problema e qual é a solução e se realmente essa solução levaria à solução do problema. Eu acho que uma questão fundamental é a discussão sobre financiamento de campanha. Isso sim, um financiamento exclusivamente público pode mudar o tipo de representante que nós temos e mudar a própria cara dos partidos que nós temos. Agora, se mudar o sistema eleitoral, não resolve o problema. Eu acho que todo político visa o poder, assim, é da natureza da atividade política, é mais uma atividade política profissional, isso quer dizer você visar o poder, isso é natural. Eu acho que a questão não passa por aí, a questão passa justamente pela capacidade que tanto o partido tem de se relacionar com a sociedade, de exprimir anseios sociais, quanto que a própria sociedade tem de se organizar e se fazer exprimir tanto os partidos quanto em outros órgãos políticos. A questão do interesse individual, utilitário, personalista do partido, isso faz parte da política, isso faz parte da vida. Não há como fugir disso, de que atores têm interesses, isso é um fato. E de que eles, de alguma maneira, almejam o poder, porque eles podem almejar o poder para produzir coisas positivas. Eu posso almejar o poder para transformar a sociedade para algo melhor. Isso não é o problema. O problema é o tipo de interação que esses atores políticos possuem com a sociedade. Essa é a questão. É uma interação que há que se olhar para os partidos, sim, mas há que se olhar também para a sociedade que se relaciona com eles. Isso passa por algo que é mais amplo e mais profundo. E que passa também pela reforma política, que a gente vai ver como no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no IESP, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre reforma política. Quando a gente pensa em reforma política, o que é crucial, na sua opinião, que a gente precisa transformar? Bom, reforma política pode significar muitas coisas diferentes, né? Por isso que é o grande problema falar que nós precisamos de uma reforma política em geral. Eu acho que tem que pensar o que nós precisamos especificamente. Reforma política pode ser mudar o sistema de governo, já tentaram transformar em parlamentarismo, pode ser você extinguir o Senado e ter um parlamento unicameral, pode ser mudar o sistema eleitoral, pode mudar o financiamento de campanha, pode ser muita coisa diferente, né? Redistritalização das eleições, enfim. Eu acho que o ponto central é o financiamento de campanha. Basicamente, o financiamento é privado. Isso faz com que, obviamente, os candidatos tenham que atender interesses de quem financia. Então, daí, não é por acaso a insatisfação dos eleitores com o funcionamento do transporte público. Bom, os empresários de ônibus financiam a campanha, então, é claro, né? Aí o transporte aumenta o preço e a qualidade não melhora.
Ou seja, há financiamento, quando a gente fala em financiamento privado, a gente tem pessoas e empresas que financiam campanhas? Sim, nós temos os dois tipos. O financiamento pode ser entendido como uma participação política. Uma forma do indivíduo participar é financiar o partido que ele gosta, o partido que ele tem interesse, que ganhe. A empresa, isso é uma coisa do indivíduo. A empresa, ela não tem características de indivíduo, ele não tem a preferência política. O fundamento dela é fazer lucro. Por isso que eu sou a favor, e muitas pessoas são a favor, de terminar com o financiamento de empresas. E no caso dos indivíduos, eu também acho que existe uma necessidade de mudança. O sistema brasileiro atual, ele estabelece um teto que é condizente com a renda do indivíduo. Você pode financiar até 10% da sua renda bruta. Hoje em dia, 10% da minha renda bruta é muito diferente de 10% da renda bruta de alguém que é dono de uma empresa inteira, né? Então, a minha capacidade de participar politicamente é muito menor do que desse indivíduo, de muitos outros, né? Então, acho que você diminuir essa capacidade das desigualdades econômicas e do interesse econômico privado ter influência numa coisa que é pública, que é o financiamento da eleição e que tem muita relação com quem ganha, isso eu acho que é um ponto importantíssimo da reforma política. E quando a gente pensa no que está já acontecendo, se é que está acontecendo algo concreto e substancial, como resposta às ruas, a questão do financiamento tem aparecido como ponto pacífico de mudança? Bem, dentro da sociedade não há um debate muito grande sobre financiamento de campanha, aliás, sobre todos os tópicos de reforma política, infelizmente. Dentro do parlamento brasileiro se mostrou uma grande resistência para alterar desde o sistema eleitoral até o financiamento de campanha, sobretudo o financiamento de campanha. Por motivos óbvios, os deputados que ali estão foram vencedores dentro de um sistema que está funcionando já há muito tempo assim. Alterações geram incertezas e eles não sabem qual vai ser o resultado. Agora, pelo menos no meio acadêmico, já existe um certo consenso de que as eleições no Brasil custam muito caro e que, no final das contas, quem tem mais recursos tem maiores condições de propagar o seu ideário, isso para além de corrupção e outras coisas que acontecem. Então, de certo modo, as eleições no Brasil, embora haja total liberdade política para manifestar suas ideias, ela é, de certo modo, também comprada. Quem tem mais recursos tem mais condições. Outra questão é em relação ao tipo de voto, né? Como é que a gente pode explicar isso de uma forma simples? Essa é uma questão particularmente preocupante, porque uma das grandes virtudes do nosso sistema político é justamente o sistema proporcional que permite essa ampla representação. Atirar contra isso, contrariar isso, seria, digamos, não responder às ruas, mas contrariar as ruas, porque você diminuiria os interesses a serem representados no parlamento. Você diminuiria a correlação entre sociedade e parlamento, uma vez que o sistema proporcional, ele comprovadamente, inúmeros estudos demonstram isso, que ele é mais hábil, mais capaz de representar minorias e representar pequenos grupos, ao passo que o sistema majoritário, um sistema que, para a eleição parlamentar, claro que eu estou falando, não para as eleições executivas, para a eleição parlamentar, o sistema majoritário ele tende não somente a favorecer ainda mais essa concentração de recursos, quer dizer, quem terá mais recursos terá ainda mais possibilidade de se eleger, como, por outro lado, ele tende a sobre-representar a maiorias e subrepresentar minorias, porque o sistema majoritário ele responde a uma lógica de que quem tem a maioria no distrito ganha todos os votos. Logo, você pode ter um candidato com 49% de votos que perca a eleição e não tenha nenhum tipo de representatividade. Todas essas pessoas, todos esses anseios não vão se ver presentes no parlamento. Isso o que mais que uma reforma política deveria propor? Bem, existem vários tópicos da reforma política, né? Tem alteração do sistema de governo, alteração para o parlamentarismo, ou para um sistema misto, que teria um presidente e um primeiro-ministro, mas não está muito em pauta. Isso já foi tentado no Brasil 2 vezes, foi tentado em 63, o presidencialismo ganhou com larga vantagem, e em 93 também, então eu acho que não é muito por aí. A proposta de transformar o sistema em unicameral, ou seja, extinguir o Senado, isso é concreto? Sim, é concreto. Se não me engano, a Irlanda acabou de aprovar isso, não foi? Acho que é questão de 2 semanas atrás, a extinção de uma das câmaras. A ideia do Senado é a seguinte, representar os entes federativos, certo? E se cada ente federativo tem a mesma quantidade de representantes, dificilmente eles serão prejudicados. Por exemplo, o estado do Acre, que é um estado pequeno, se ele não houvesse Senado, a tendência é que o interesse dos grandes estados, com maior população, se sobrepujasse. Então, o Senado existe para isso.
Agora, o que se questiona hoje é que o Senado foi criado com essa intenção dessa justiça federativa, mas hoje o Senado opina sobre todos os temas, inclusive os temas que não são federativos. Isso gera uma distorção, sim, porque algumas populações, estados menores, o voto de um cidadão ali vale muito mais do que do eleitor de São Paulo, por exemplo. E a leitura que muitos fazem é que o Senado hoje é um obstáculo para algumas reformas do país, e é um obstáculo injusto, porque a representação do Senado é uma representação que não é proporcional à população, né? E a situação ainda é agravada pelo fato de que na Câmara dos Deputados, que é quem representa os indivíduos, existe um piso de 8 deputados por estado e um teto de 70. Isso ainda cria uma enorme desproporcionalidade, mesmo no sistema sendo proporcional, tá? Porque o voto de um acreano, por exemplo, pegar o exemplo, que é o menor estado da federação, vale muito mais do que o voto de um paulista, por exemplo, né? São Paulo era para ter 150 deputados, São Paulo tem mais ou menos 1/5 da população brasileira, né? Enfim, o peso só tem 70 deputados. É muito subrepresentado o Estado. Isso acontece com vários estados, são subrepresentados porque tem 8, era para ter 1 deputado, 3 deputados, e tem 8, e São Paulo era para ter 150, tem 70. Então, agrava, porque justamente o argumento de que o Estado pequeno não podia ser prejudicado, por isso tem o Senado, é o mesmo argumento que também usa para sobre-representar alguns estados e subrepresentar outros na Câmara. Ou seja, 2 vezes está querendo proteger o Estado pequeno. Obviamente, o Estado grande está sendo prejudicado com isso. Você faz 2 vezes o mesmo remédio, vira veneno, né? Você não resolve o problema, você piora a situação. Então, no próximo bloco, mais sobre reforma política. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. A dica de hoje é o filme Leopardo, de Luchino Visconti, que retrata o conturbado processo de unificação italiana em 1860, num cenário caótico de fortes contradições políticas. Baseado na obra de Giuseppe de Lampedusa, com Burt Lancaster e Cláudia Cardinale. A Universidade está de volta no IESP, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente falou aqui nos blocos anteriores sobre o nosso panorama político hoje e as possibilidades de reforma. Mas para leigos, eleitores, manifestantes que foram às ruas, sempre aparece uma questão que é os políticos que temos. Até que ponto essa questão da capacidade individual de um político ela é importante quando a gente pensa num sistema eleitoral que possa traduzir o desejo das ruas? Eu acho que a questão da capacidade passa menos, por exemplo, para... Às vezes a pessoa tem a ideia de que a pessoa tem que ser a mais inteligente, a mais capaz. Não, passa mais por estar próxima da sociedade, próxima a movimentos sociais, ter uma base partidária forte, não ser um canal personalista, só uma máquina de ganhar voto, né? Então, acho que passa mais por esses canais, entendeu? Tem políticos que são muito bem relacionados com determinados interesses que vão contra o interesse da população, e a população não foi capaz de distinguir por algum motivo. Então, eu acho que passa um pouco por aí. Tem uma percepção muito comum, por exemplo, que em outro momento, antigamente, os políticos eram melhor formados, eram melhores quadros, mas também a sociedade era menos representada neles. Boa parte dos políticos que criticamos, pensar, por exemplo, o Tiririca, entre outros, eles são mais representativos do país. Políticos virtuosos, bem formados, doutores, grandes discursos, podem ser excelentes para assistir a TV Senado, a TV Câmara na televisão, mas eles podem representar muito menos o país do que outras figuras, que alguns podem não soar tão interessantes, podem não soar tão boas esteticamente, mas representam. E se o discurso das ruas é um discurso de representação, nós temos primeiro que não avaliar a partir da qualidade, que não avaliar a partir de características pessoais apenas dos políticos, mas de pensar enquanto projeto político. Um bom mandato é feito, sobretudo, com a participação de muitos nele, não com a virtude de um. Eu acho que é aí que entra a questão da reforma política, né? O sistema político gera incentivos, certo? O incentivo está ligado ao tipo de perfil do político que vai sobressair dentro daquelas regras. Acho que no Brasil, a gente já falou aqui sobre financiamento de campanha e sobre o sistema eleitoral, o próprio sistema, o financiamento de campanha hoje, que
jorram recursos privados, ele favorece um tipo de política que é muito centrado no candidato, muito centrado em marketing, em produção de vídeos, etc., em detrimento de um debate público mais profundo. Hoje em dia, você vê muito pouco, fala-se, sou a favor da educação, da saúde, mas quem vai ser contra? A gente tem um sistema de prestação de contas do TSE que, apesar de ter melhorado muito nas últimas 2 eleições, ainda tem uma série de dificuldades. A gente que trabalha com esses bancos tem que passar horas e horas limpando o banco, porque tem erros, milhares de erros, repetição. Outra coisa, você controlar o seu representante é muito complicado, porque você muitas vezes não tem certeza, não sabe que o seu voto foi para ele, por causa da transferência de votos das coligações proporcionais. Você tem uma pessoa muito votada, como o Tiririca, que teve acho que 1 milhão de votos ou mais, e ele leva pelo menos 3 outros deputados federais que tiveram muitos poucos votos. Ou seja, isso é devido ao quê? A coligação? Coligação proporcional. Os partidos fazem coligações proporcionais antes da eleição o voto que eles recebem, que os partidos recebem, é distribuído numa lista onde estão os deputados dos 2 ou 3 partidos. E aí vai os mais votados da lista. E quando você tem alguém muito votado em cima, você aumenta a quantidade de gente que entra embaixo. São 2 questões diferentes. Nós temos um sistema proporcional. O sistema proporcional é normal que haja transferência de candidatos mais votados para outros menos votados. A questão é que o importante é não haver as coligações nas eleições proporcionais, ou seja, que não tenha a transferência de um partido para outro partido. Você vota pensando em votar no partido A e seu voto acaba indo no partido B. Isso é um problema. Uma coisa importante é esclarecer a população sobre o funcionamento. Nós vemos o TSE fazendo campanha sobre as pessoas não anularem o voto, as pessoas comparecerem às urnas, as pessoas votarem limpo. E eu jamais vi na minha vida uma campanha do TSE explicando como funciona o sistema eleitoral em que as pessoas votam. O fundamental é informar a população. O nosso sistema eleitoral não é ruim. Uma questão que também aparece o tempo inteiro, diariamente, e infelizmente cada vez mais aparece, é o fato de privilégios excessivos para políticos em geral, fora o que não deveria ser feito e é feito com dinheiro público. Isso, de alguma forma, também está previsto uma certa moralização dessa questão? Logo após a onda de manifestações que tomou conta do Brasil, foi aprovado na Câmara a extinção do 14º e 15º salários, que eram realmente exorbitantes. O nível de salário de deputado no Brasil já é um salário alto. Mas eu acho que existem outras coisas que são questionadas que não necessariamente são positivas. Por exemplo, o foro privilegiado. Geralmente disse que todos somos iguais porque eles têm foro privilegiado. Mas seria temerário que os políticos no Brasil fossem julgados, pelo menos do meu ponto de vista, fossem julgados em primeira instância, que são tribunais onde a prestação de contas, a própria qualidade da magistratura, o próprio controle que a imprensa tem sobre aquele trabalho é muito menor do que hoje no STF. Eu não vejo isso como um problema. Muito pelo contrário, eu acho que a sociedade tem muito mais condições de ver punidos seus parlamentares, seus políticos no STF do que na primeira instância. Então, eu não vejo, pelo menos, esse aspecto como um privilégio negativo. Acho que, inclusive, é uma defesa para a atividade do parlamentar e para a população. Para a gente terminar, o que é fazer política? Bom, fazer política é, basicamente, defender determinados projetos, né? Defender determinadas políticas que, obviamente, significam defender os interesses de alguém. Isso, defender os interesses de alguém significa diminuir os interesses de outro, né? Sempre tem cobertor curto. Bem, fazer política em vários aspectos. Isso tem desde o militante que vive da política e para a política, aquele que acompanha o noticiário e aquele que nem se dá o trabalho de acompanhar o noticiário. Eu acho que no Brasil fala-se muito mal da classe política, mas eu acho que o cidadão deveria olhar um pouco mais para si também. Não adianta esperar que a política produza bons resultados. Você também tem que se informar, tem que participar, tem que procurar entender as alternativas, etc. Bom, fazer política é fazer um meio-campo entre os desejos da sociedade, as lutas que tem ali dentro e os resultados que o Estado põe para fora, que o Estado produz. É fazer essa intermediação, tá olhando para os dois lados. Fazer política é agir sobre o comum, é isso. Agir sobre o comum, tanto pensando e construindo esse comum, quanto lidando com pessoas que pensam diversamente sobre esse comum. Mas, acima de tudo, a política lida com o comum, ela lida com, como o Luiz falou, sobre aquilo que nos une e nos separa, e um esforço de tentar juntar e tentar resolver, e não resolver terminando isso, mas tentar lidar com essas diferenças.
E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Saulo, Luiz, Jorge e Guilherme por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.